Então, amigo integrador, seja muito bem-vindo no nosso curso Back to Basics, de volta para o básico aí do sistema fotovoltaico. E agora o tema desse vídeo é o que a gente tem que avaliar na visita técnica, tá? Então, os pontos de atenção para a gente evitar o prejuízo. Antes da gente seguir, gostaria aí de pedir novamente o teu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e dá uma comentada sobre algum tópico que você ache importante para a gente falar e tirar suas dúvidas, beleza? Então, quando você vai na casa do cliente, quando você vai na indústria, quando você vai em qualquer local, primeiro de tudo na nossa avaliação, tá? Antes mesmo de você subir num telhado, é você avaliar o padrão de entrada. Tem muitos padrões de entrada por aí que estão fora de norma de concessionária. E muitas das concessionárias vão reprovar o padrão por estarem fora de norma. Você vai ter que adequar esse padrão, seja você, seja o eletricista, seja um terceiro, qualquer um que for fazer um sistema solar, vai precisar adequar primeiro o padrão de entrada, tá? Então, no padrão de entrada, o que você tem que olhar? Você vai ter que avaliar se o padrão está em bom estado, se não tem caixa corroída, se o poste não está com ferro à mostra, se forem postes de concreto, né, se não está oxidado, tá certo? Se ele estiver numa condição razoável, você consegue prosseguir tranquilamente. Agora, se ele estiver numa situação muito precária, muito deteriorada, vão reprovar o teu projeto. Principalmente aqui na Enel São Paulo, os caras vão reprovar o teu projeto se você não der um talento no padrão de entrada, beleza? Outra coisa que você precisa verificar no teu padrão de entrada: bitola e disjuntor. Bitola e disjuntor. Disjuntor tem que ser proporcional à bitola do cabo, de acordo com a 5410, que é a norma mãe da elétrica, e a norma da concessionária de energia. No caso dessas fotos aqui, ele é um padrão, se eu não me engano, C11 ou C12, concessionária CPFL, com cabo de 240, uma chave NH de 400 amperes. Então, está sim protegido de acordo. E aí ele deriva com o cabo 185. Como é que a gente sabe as bitolas desses cabos? Muitos locais você vai encontrar que não tem condições nenhuma de você avaliar se o cabo é da bitola 10, da bitola 16, você não tem condições. Você vai pegar um paquímetro e aí você vai avaliar o diâmetro externo desse cara. E aí você vai pegar a tabela do paquímetro e vai falar, opa, esse cabo aqui tem tantos milímetros, ele é o cabo, de acordo com o paquímetro, cabo 10. Cabo 16. Neste caso aqui das fotos é um cabo 185, tá certo? Segundo ponto que você vai avaliar, é importante, mesmo que você tenha uma ferramenta de software, tá? Muitos dos nossos clientes, muitos dos integradores que trabalham com a gente, possuem uma ferramenta de software que vai avaliar se o telhado cabe ou não as placas que eles estão querendo vender para o cliente. Porém, gente, a forma mais efetiva, a forma mais eficaz de você saber se vai caber ou não é subindo no telhado e medindo o telhado ponto por ponto. Mesmo o software mais moderno pode te dar um erro de alguns metros e você vender 10 placas, só caber 9 placas para o cliente. Aí você tem um problema grande, tá? Então você sempre suba no telhado para avaliar se o telhado, primeiro, que aguenta, tem uma estrutura razoável, tá certo? E segundo, o tamanho dele para a instalação da quantidade de placas que você precisa, tá? Levar o tablet ou o caderno para anotar. Terceiro, muitos inversores, agora desses fabricantes menores, tá? Não das marcas mais famosas, mas esses fabricantes menores, tem alguns modelos que não funcionam com rede delta. O equipamento dos caras vem com uma rede, por exemplo, da Europa, que é uma rede estrela, não funciona com rede delta. Então você precisa medir a tensão da fase fase e a fase neutro no inversor do padrão de entrada. Você vai ligar para o teu fabricante e falar, olha, aqui é uma rede delta, o inversor funciona? Funciona, maravilha, segue em frente. Ah, não, não funciona, então você vai ter que procurar outro produto. Nós já tivemos casos onde um integrador instalou um inversor que só funcionava em rede estrela, tá? Como faz para a gente descobrir se é rede delta? Basta você sair na rua e buscar esses caras aqui, ó, tá? Se os transformadores estiverem desta forma na rua, no poste, é uma rede delta. Se for um transformador único, maior, mais parrudo, ele é uma rede estrela, tá certo? Qual é a diferença do delta para a esteira? O delta, ele é mais barato de ser implementado. É por isso que tem mais delta
do que estrela. Sobretudo se você estiver trabalhando aqui na região de São Paulo, a maioria dos bairros são estrela. Poucos bairros são rede delta, tá certo? Então, esses caras são transformadores monofásicos. Então, cada trafo aqui, ó, ele é uma bobina. E um transformador trifásico, que é o mais parrudo, maior, ele normalmente é um transformador com fechamento estrela, tá bom, pessoal? Então você consegue facilmente identificar por esse tipo de instalação nos postes aí do bairro, tá? Por fim, pessoal, você precisa verificar se a carga instalada será compatível com a infra existente, tá certo? Então o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é um inversor Leveltec 3 kW. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, olha, que a minha corrente máxima de saída ele é 15 amperes. Ele aceita tanto 220 quanto 240. Então ele aceita uma rede delta. 240 é rede delta, ele aceita rede delta, tá? Aqui ele está me falando que ele é 3.000 watts, 3 kW, 15 amperes. Se você pegar esse e dividir por essas tensões aqui, você vai chegar no número próximo a 15 amperes. Qual que é a proteção que você vai ter que pôr nesse circuito? Uma proteção de acordo com a saída que ele está me falando aqui, ó. Então, se ele está me falando que 15 amperes é a saída máxima dele, você vai ter que pôr um cabinho 2,5 de saída dele. Ah, mas é muito longe a distância, professor. A gente está trabalhando aí com uma distância de 100 metros do ramal, da ligação, né? Ah, então você coloca um cabo 4, olha. O cabo 4 vai te dar mais do que a corrente suficiente, a gordura suficiente, olha. Você tem um cabo 4, tá bom? Então, você tem que avaliar se a estrutura existente aguenta, tá? Ah, 3 kW eu sei que aguenta, mas e 50 kW, né? E 30 kW, tá? Normalmente, depois de 10 kW, todos os inversores são trifásicos, tá? Abaixo de 10 kW você tem inversores monofásicos. Acima de 10 kW você tem inversores trifásicos, tá bom? Quinto ponto de atenção, tá? O local do inversor tem que ser de acordo com a norma da concessionária. Não é você que vai escolher onde vai ser instalado. Óbvio, você vai instalar o inversor onde for mais fácil e mais barato. Só que você não pode instalar o inversor em alguns pontos que a concessionária vai te levantar. Por exemplo, já tivemos diversos integradores que instalaram em caixa d'água, em forro, em local com escada marinheiro. Todos esses locais você não pode instalar o aparelho, porque é um local de difícil acesso. Este trecho aqui a gente tirou da norma da Enel, tá? Então o que a Enel fala? Ela fala muito claro isso. Se o inversor não deve ser instalado em forro, mezanino, lajes ou qualquer outra parte da edificação de difícil acesso, sem estrutura fixa de interligação e com uma altura inferior a 2 metros. Gente, a gente está trabalhando com um troço que pode pegar fogo. Não adianta você querer colocar esses caras aqui no teto, tá certo? Então você tem que ter eles em um local de fácil acesso para eventuais emergências, beleza? Então esses são os pontos principais que vocês têm que se atentar, tá? Então a gente está seguindo ao final desse vídeo. Gostaria aí de reforçar o like, reforçar aquela inscrição no nosso canal e dizer que nós estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. E até o próximo vídeo. Caravelas Engenharia. Valeu!